Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Segundo encontro da leitura orante. A leitura orante na prática. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, a equipe bíblica do nosso setor Santana e Sagrada Família vem a vocês por meio deste vídeo para conversarmos e refletirmos sobre a Palavra de Deus. Eu sou Janaína, catequista, professora, mãe e avó. Pertenço à comunidade de São José Vargem Alegre e também a esta equipe. Foi por meio dos encontros de formação de catequese que senti a necessidade de me aproximar da leitura da Bíblia, porque a Cida Santa Bárbara sempre falava que uma catequista tem que conhecer a palavra de Deus para transmitir a seus catequizandos, fazer ressoar a palavra de Deus em todos os lugares. Na semana passada, começamos o estudo do método leitura orante sistematizada pelo monge Gigon. O monge que sistematizou a ideia de uma escada que nos ajuda a subir até Deus. Vimos o que é o método, como surgiu e procuramos entender como utilizá-lo no nosso dia a dia, para com proveito nos aproximarmos dos textos bíblicos. Vamos recordar o que estudamos no último encontro. Para isso, vamos analisar os degraus propostos. Primeiro degrau, leitura. O que o texto diz? Leia atentamente o texto, pelo menos 3 vezes. Ainda não é hora de tentar tirar uma mensagem para a sua vida. Apenas tente compreender o que o texto poderia significar na época em que foi escrito. Tente reconstruir o texto. Quem são as pessoas que aparecem no texto? E qual a situação de cada uma? De acordo com o texto, qual é o papel de cada um e quais são os seus sentimentos? Aparece conflito no texto? Como é resolvido? Segundo degrau, meditação. O que o texto me diz? Destaque os versículos que foram mais forte para você. Atualize o texto comparando a situação da época com a situação atual e procure perceber o que tudo isso tem a ver com a nossa vida de cristão. Terceiro degrau, a oração. O que o texto me faz dizer a Deus? Tudo que foi lido e meditado é transformado em uma conversa orante com Deus. A oração é o instante no qual se é convidado a falar com Deus através do louvor, do agradecimento, do pedido, da súplica, do oferecimento, do pedido de perdão, dirigindo a Ele. Senhor, eu te peço, eu louvo e agradeço a Deus, dialogar diretamente com Deus. Tenha um trato de amizade com aquele que nos ama. Isso foi dito por Santa Teresa. É necessário silêncio. Quarto degrau, contemplação. Contemplar é ver a vida com os olhos da fé. É sentir quase que intuitivamente
a presença da Santíssima Trindade ao nosso lado. Esse passo está ligado ao anterior. Às vezes não percebemos quando termina um e começa o outro. Volte-se para a sua realidade, o seu dia a dia, e veja sua vida com um olhar iluminado pelo Espírito Santo. Não se trata de pensar o que fazer, mas de como irá seguir Jesus a partir do texto. É a primazia de ser sobre o fazer. Este último será o resultado de um novo ser humano, discípulo missionário de Jesus. Se você está acompanhando os estudos bíblicos transmitidos pelo canal de Nosso Setor Santana, já teve a oportunidade de se aproximar de maneira especial do Evangelho de Mateus. Já observou a estrutura deste Evangelho e verificou o contexto do primeiro livrinho. Mas agora, vamos fazer a leitura orante. Com isso, vamos contar com a ajuda da nossa irmã Cecília. Boa noite, eu sou a Cecília, que a Janaína me apresentou, na colocação dela no primeiro momento, e participo aqui da comunidade Santo Antônio, Oficina Velha, do Setor Santana, e a gente vai dar continuidade, então, ao que já foi iniciado pela Janaína de Vargem Alegre. E a gente vai então fazer a nossa leitura orante. E para iniciarmos, precisamos invocar o Espírito Santo para que tenhamos capacidade, sabedoria para entender a palavra que vem a nós. Sem a graça da sabedoria de Deus, é impossível vivermos os mistérios de Jesus, os mistérios da salvação. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Espírito Santo de Deus, agradeço-vos por me iluminar para que eu possa fazer da palavra o sustento da minha fé e da minha conduta. Que consiga colocar meus pés nas pegadas de Jesus, na construção do reino de Deus. Amém. O texto que vamos rezar hoje é Mateus 4, de 1 a 11, que narra Jesus no deserto sendo tentado e faz parte do primeiro livrinho. Para iniciarmos nossa reflexão, vamos lembrar que Mateus está escrevendo para a sua comunidade de acordo com o que ele percebe das dificuldades do grupo para o seguimento de Jesus. Mateus olha para o projeto de Jesus e para a fé das comunidades cristãs e identifica estas dificuldades. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestará culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos o primeiro degrau da leitura orante. O que o texto diz? Lembremos que no capítulo anterior ao nosso texto aparece João Batista pregando no deserto. Convertam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3:1. O capítulo 3 narra que Jesus também se dirigiu para o deserto para ser batizado por João Batista. E assim foi feito. Jesus foi batizado e recebeu o Espírito de Deus. O capítulo 3 termina com Jesus saindo das águas e acontecendo uma manifestação do Pai. Está pronto para pôr em prática o projeto de Deus, o reino de justiça que cria liberdade e vida para todos. Antes, porém, é necessário compreender quais são as causas da injustiça e da desigualdade que produzem o privilégio de uma minoria e que deixam o povo em situação tão sofrida. O texto é uma narração difusa, muito densa de significado. Mateus sintetizou na cena simbólica que lemos aquilo que vai ser a luta de Jesus a vida inteira. Sabemos que o opositor do projeto de Jesus era o judaísmo formativo, o judaísmo das autoridades do templo. As comunidades cristãs sofreram não só com o Império Romano, mas também com as autoridades judaicas em nome da lei. Perguntemos ao nosso texto, que acabamos de ler, Mateus 4, 1 a 11. Onde está Jesus? No deserto. O que significa deserto nos textos bíblicos quando está em sentido figurado? Lugar de dependência, de provação. O deserto
é a estrada da renúncia, da fé, da resistência e da perseverança. É por tudo isso também lugar da graça, da iluminação. E como Jesus foi conduzido ao deserto. O texto diz, no capítulo 4, versículo 1, que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. O Espírito Santo, sopro e energia criadora de Deus, que dirigia os profetas, dirigirá o próprio Jesus no cumprimento da sua missão. E o que aconteceu aí? Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E então sentiu fome e foi tentado. Por que as tentações aconteceram no deserto? Recordemos, quando os hebreus saíram do Egito, lugar da escravidão e da injustiça, chamados por Deus para criar uma sociedade justa, eles entraram no deserto. É o lugar das dificuldades e necessidades, onde aparece a cada momento a tentação de voltar da decisão tomada, achando que nenhuma transformação é possível. Jesus retoma essa parte da história do seu povo e os 40 dias de jejum recordam os 40 anos do povo no deserto antes de entrar na terra prometida. Qual foi a primeira tentação feita a Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E o que Jesus respondeu? A Escritura diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio 8, versículo 3. Revive a experiência do povo faminto no deserto e a ação vivificadora de Deus. A primeira de uma pessoa é comer, mas não só de pão vive o homem. O anseio do ser humano não se apaga apenas alimentando seu corpo. Necessita de muito mais. Para libertar da miséria, da fome e da morte antes do tempo, aqueles que não têm pão, é necessário que haja fome de justiça e de amor no mundo desumanizado daqueles que estão satisfeitos. Jesus resiste à tentação do ter para si mesmo, à tentação do acúmulo, do pão para ele mesmo. O tentador sugere que Jesus aproveite o fato de ser o Filho de Deus. Mas Jesus é fiel ao projeto de Deus, que conta com a construção de uma sociedade igualitária, sem excessos para alguns e falta para a maioria. Assume que o pão precisa ser partilhado e não acumulado. Opõe-se ao sistema imposto, que exerce a exclusão e o acúmulo. A tentação expressa a resistência de Jesus a essa estrutura social. A seguir, acontece a segunda tentação, também vinda do diabo, do opositor ao projeto de Deus. Jesus é colocado no alto da cidade de Jerusalém e é feito o desafio. Se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará a seus anjos a teu respeito
e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Salmo 91. O que respondeu Jesus? A Escritura também diz: não tente ao Senhor seu Deus. É a tentação do prestígio pessoal. Tentação de usar Deus colocando-o a serviço do próprio capricho e ostentação. Isso é querer manipular a Deus para tapear os outros. É usar o nome de Deus a serviço da vaidade pessoal e não a serviço dos problemas e necessidades do povo. É usar o nome de Deus para proveito próprio, massacrando o povo, dizendo ser a vontade de Deus. Jesus cita Deuteronômio 6,16. Então, em que consiste a terceira tentação? O diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo com suas riquezas e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. É a tentação do poder e da riqueza. A grande tentação do poder e da riqueza, em vez de adorar a Deus, adorar o diabo, o opositor. Em vez de aderir ao projeto de Deus, servir ao projeto do diabo. Poder e liberdade do povo acumulada em mãos de poucos que não atendem às necessidades desse mesmo povo. Deus não quer isso. Quer que todos participem e conduzam a sociedade pelo bem para todos, igualitariamente. Deus não quer a dominação e opressão do povo sofrido. Também não quer a acumulação dos bens que ele criou para todos na mão de poucos. Então, como Jesus responde ao tentador? Jesus vence esta tentação citando Deuteronômio 6, versículo 13. Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Dessa forma, Jesus selou seu compromisso com Deus, o Pai, e com o projeto dele. O que significa o versículo 11? Então o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. A autoridade de Jesus é eficaz. Então o diabo deixou. Narra Mateus. A cena narrada tinha exposto a pretensão do diabo ao controlar os impérios do mundo. Mostra a perigosa resistência das forças diabólicas aos propósitos de Deus. Perigosa resistência ao projeto de Deus que está escondido dentro dos poderes políticos e religiosos e age através dele. Mostra também o poder limitado do mal. O bem vencerá. O reino de Deus há de se restabelecer sobre a terra. Irmãos queridos, fizemos o primeiro degrau da leitura orante. Realizamos esse trabalho com dedicação, como vocês o farão, mas dificilmente chegarão a uma conclusão abrangente se fizerem a leitura individualmente. O ideal é complementar a leitura individual, a leitura orante individual com a leitura em grupo, como fizemos nesse estudo orante com vocês e fizemos também anteriormente com a equipe bíblica do nosso setor.
É certo que o esforço de cada um será assistido pelo Espírito Santo, pois o mesmo Espírito que assistiu quem escreveu, assiste cada fiel na sua reflexão da palavra. Passemos ao segundo degrau. O que o texto me diz? É momento de interiorização, você e a palavra de Deus. Silêncio interior, calma, harmonia. Relembre o que leu. Destaque os versículos que foram mais fortes, mais significativos para você. O que deixou você apreensiva, inquieta? Ouça sua voz interior. Se autoanalise de acordo com o texto lido. O que é necessário mudar em sua vida para você aderir ao projeto de Deus? Atualize o texto comparando a situação da época com a situação atual e procure perceber o que tudo isso tem a ver com sua vida de cristão. Não pense em ninguém, mas além de pensar em você e sua vivência do projeto de Deus. Escute sua voz interior. É o nosso Deus todo amoroso que lhe fala. Façamos isso agora. Seria ótimo uma música suave, só instrumentação. Tenha coragem de esperar pelo menos um minuto. Mostre-se reflexiva e orante, como faz em seus momentos de interiorização em sua casa ou na igreja. Quando te invoco, responde-me, meu justo Deus. Na angústia tu me aliviastes. Tem piedade de mim, ouve a minha prece. Ó homens, até quando insultarás minha glória? E amareis o nada, e buscareis a ilusão. Sabei que Javé põe à parte seu fiel. Javé ouve quando eu o invoco. Tremei e não pequeis. Refleti em vosso leito e ficai em silêncio. Oferecereis sacrifícios justos e confiai em Javé. Muitos dizem, quem nos fará ver o bem? Javé levantou sobre nós a luz da tua face. Puseste em meu coração mais alegria do que quando seu trigo e seu vinho transbordam. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Javé, me fazes viver em segurança. Chegamos ao terceiro passo da leitura orante. O que digo a Deus após a reflexão deste texto do Evangelho. Até aqui, primeiro e segundo passos. Deus dirigiu a você sua palavra através do texto sagrado e de sua reflexão. É Deus que vem até você. Agora é você que vai até Ele com sua oração. Faça sua oração pessoal, louve, agradeça e peça por Jesus Cristo. Farei a minha em voz alta e a seguir a sua vez aí na sua casa. Pai querido, eu vos louvo por vossa infinita bondade. Sois todo misericórdia e perdão. Agradeço-vos por ter enviado vossa palavra a nós. Agradeço-vos pelo testemunho de Jesus,
vosso Filho unigênito, e uno convosco. Tenha piedade de mim, da minha fragilidade. Desejo cada vez mais aderir ao vosso projeto de amor para todos. Dai-me a clareza para perceber o movimento daqueles que são opositores a vós, muitas vezes camuflados e sempre enganosos, e dai-me força para resistir às tentações que me oferecem. Tudo isso te peço por Jesus Cristo, o meu Salvador. Muito pertinente, muito eficaz, por ser próprio do povo de Deus a escolha de um salmo para rezar neste momento. Para hoje, escolhemos o Salmo 4, que você pode abrir a sua Bíblia em casa e rezar conosco. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Chegamos ao quarto degrau, a contemplação. É o transbordamento do coração em ação transformadora, para que ponhas em prática. Deuteronômio 30, versículo 14. Contemplar não é algo intelectual, algo que se passa na cabeça, mas é um agir novo que envolve todo o ser. A leitura orante se torna uma atitude continuada no dia a dia por uma ação transformadora, pessoal, comunitária e social. Este passo, em síntese, indica o momento de decisão. O que muda no meu olhar, na minha ação, após a reflexão que realizei? Significa tomar um propósito para uma ação concreta, pensar e tomar uma decisão para fazer algo que nos insira um pouco mais no projeto de Deus. Que ação posso fazer? Pequenas ações, mas com persistência. Por exemplo, vou fazer a leitura orante do Evangelho de domingo todos os dias da semana, procurando ler com atenção até que eu compreenda, capite o significado do texto, pesquisar em todo o material que tiver no rodapé, só depois de ter feito boas e repetidas leituras do texto, sob a ação do Espírito Santo. Vou participar semanalmente de um grupo de oração da animação bíblica da pastoral. Vou lutar com a acomodação, pois estou muito comodista. Só quero ficar no meu canto e, para isso, vou procurar participar de alguma ação na minha comunidade, procurando ajudar. Vou juntar oração e trabalho na construção do reino. Preciso trabalhar mais. Não vou buscar privilégios para mim em detrimento de outras pessoas. Vou procurar ações que favoreçam estruturalmente os mais pobres ou enfraquecidos. Ações em relação à convivência são importantes na construção do reino. Primeiro, ter boa vontade com as pessoas de casa e da comunidade, não fazendo fofoca, evitando mostrar o lado negativo das pessoas. Conhecer os próprios dons, ter boa estima de si mesmo, pois o reino é para todos e, para tanto, preciso me valorizar sem diminuir ninguém. Terceiro, ajudar
quem percebo sobrecarregado de trabalhos na minha casa. Não exigir o que as pessoas não têm. Os filhos facilmente exploram os pais em diferentes situações. É preciso observar o próprio comportamento para conhecer seus defeitos e qualidades. E aí, gostaram de fazer a leitura orante? É possível seguir este método no nosso cotidiano? Com simplicidade e humildade é possível. Com o tempo, vamos nos aproximando da palavra com mais proveito para nossas vidas de trabalhadores e trabalhadoras do Reino de Deus, que já está entre nós, embora de maneira incompleta. Convido todos vocês a participarem conosco de um encontro de irmãos em torno da Palavra de Deus na próxima semana. Façamos a seguir a oração final do nosso encontro. Oremos como Jesus nos ensinou em seu Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos nossa Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos e a todas e fiquemos em paz. Amém. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo.